E aí, turma, tudo certo? Hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, que se chama Sociedade do Cansaço. Provavelmente vocês já ouviram falar desse livro, é um livro mega famoso. E para a gente poder entender um pouquinho sobre o que é a Sociedade do Cansaço, eu criei um resumo que eu espero contribuir com a reflexão sobre esse livro. Mas para a gente não perder tempo, vamos direto para o resumo para eu mostrar para vocês alguns temas principais desse livro. Meu nome é Stefan von der Heide Fernandes e aqui eu faço resumos visuais sobre temas desenho, criatividade, inovação, rotina de estudos e finanças. Nesse resumo aqui, eu vou falar sobre Sociedade do Cansaço, de Byung-Chul Han, um filósofo coreano, mas professor na Alemanha. Então ele tem uma formação bem diferenciada. Nesse livro, eu trouxe 5 pontos principais e cada ponto desses tem um capítulo no livro. Mas eu não vou trazer todos os capítulos, eu vou trazer só os que eu acredito que fazem sentido aqui para nós. O primeiro capítulo, ele fala sobre violência neuronal. Para o Byung-Chul Han, ele fala da violência neuronal é quando a gente tem um excesso de positividade e um excesso de possibilidades. Isso gera no fim o burnout, ou seja, o que ele fala de infarto psíquico. A gente não tem mais problemas com repressão, mas a gente mesmo se sabota e a gente mesmo se autoexplora. Para poder entender isso, eu trago um exemplo dentro da área do design mesmo. Muitas vezes eu vejo meus alunos do design no início do curso querendo aprender tudo e qualquer coisa o tempo todo. Ou seja, eu preciso aprender Figma, eu preciso saber tudo sobre Blender, eu preciso saber tudo sobre AutoCAD, eu preciso ter o melhor portfólio no Behance, eu preciso ter o contato de várias pessoas e eu quero ser o melhor designer possível. Isso gera uma autoexploração muito grande e parece que o aluno nunca está satisfeito, ele nunca é bom o suficiente. Mas é muito difícil a gente conseguir ser tão bom em tudo. Então eu escrevi aqui, que designers frequentemente experimentam essa violência neuronal quando enfrentam prazos impossíveis, demandas por criatividade constante e a necessidade de dominar múltiplas ferramentas simultaneamente. Eu fiz essa ilustração aqui para trazer o ponto principal desse capítulo, que é: você não é multitarefa. É impossível ser essa pessoa aqui que faz de tudo e fica bem, porque no final das contas, quando a gente faz todas essas coisas, o resultado é inevitável, né? O resultado é a gente ter um burnout no final. E a construção disso, ele explica no capítulo 2. Onde ele fala do além da sociedade disciplinar. Nesse capítulo aqui, o Byung-Chul Han, ele divide entre a sociedade que a gente tinha antigamente, uma sociedade industrial, que trabalhava das 9 às 5, batia ponto e se sentia daí no final das contas oprimido por causa disso. E esse trabalhador aqui, ele foi definido lá por Foucault como um trabalhador que era vigiado e punido. Então, na sociedade disciplinar de Foucault, ele dizia que as escolas, os presídios, os manicômios e as fábricas eram todas instituições que controlavam o indivíduo. E a sociedade era moldada através do tudo não. Nada se podia, tudo era se vigiado e tudo era punido. Atualmente a gente não tem mais essa estrutura. A gente trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente está sempre online, a gente está sempre trabalhando, sempre fazendo coisas e sempre pensando no trabalho. Então a gente substituiu a sociedade disciplinar por uma sociedade do desempenho. E o problema dessa sociedade do desempenho é justamente o tudo sim. Posso fazer reuniões às 9 da noite, eu posso trabalhar do lado da minha cama até às 2 da manhã, eu posso fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, desde que eu cumpra as metas. E muitas vezes essas metas são impossíveis de serem cumpridas. O que faz com que esse carinha aqui, o funcionário de hoje em dia, a pessoa de hoje em dia, ela se auto-sabota, ela se auto-explora e ela mesma cria os problemas que ela vivencia. Na página 25, ele fala assim: a sociedade disciplinar ainda está dominada pelo não. Sua negatividade gera loucos e delinquentes. Já na sociedade do desempenho, ao contrário, ela produz depressivos e fracassados. A gente não tem que punir essas pessoas, a gente não tem que restringir a liberdade dessas pessoas, mas elas mesmas acabam se prendendo através da autocobrança. E isso acontece principalmente porque a gente tem uma balança descompassada entre o sim e o não. Vivemos numa sociedade que eliminou a negatividade. A gente não tem mais a capacidade de dizer não, a gente não tem mais a capacidade de estabelecer limites.
E daí trazendo um exemplo, né? Às vezes as pessoas mandam mensagem, será que a gente pode se reunir, fazer uma reunião às 9 da noite? Bom, 9 da noite eu não vou estar fazendo nada, por que não? Mas é aí que está o risco da gente não estabelecer limites. No final a gente está trabalhando até as 2 da manhã, fazendo um projeto até as 4 da manhã, virando noite, fazendo reunião em horários totalmente aleatórios e não tendo principalmente esse tempo para criar uma distância reflexiva. O que é essa distância reflexiva? É a gente parar um pouquinho do nosso dia a dia para poder refletir sobre o que a gente está fazendo. E já que não existe o não, a gente acaba caindo sempre no sim. Eu posso fazer novos projetos, eu posso trabalhar com o que eu quiser, eu posso fazer revisões ilimitadas para o meu cliente que ele queira, eu posso conhecer novos softwares, aprender novas ferramentas o tempo todo e eu posso usar a inteligência artificial em qualquer coisa que eu for querer trabalhar. Então o excesso de sim acaba gerando o que o Byung-Chul Han fala que é o infarto da alma. Como é que eu posso evitar o burnout? Como é que eu posso evitar essa sociedade do desempenho? Segundo o autor, a gente deve seguir o tédio profundo. E esse conceito do tédio profundo, ele tem tudo a ver com criatividade, porque a gente precisa de um estado contemplativo de não fazer nada. E esse estado contemplativo, por incrível que pareça, ele gera mais criatividade. E daí eu conecto daí com esse capítulo aqui que é Vita Ativa, onde ele faz uma relação entre ser produtivo, ser ativo e ser contemplativo. A gente não tem mais a possibilidade de contemplar as coisas, de ter tempo para refletir sobre as coisas, mas o Byung-Chul Han fala que a gente tem que evitar essa vida ativa o tempo todo, de produzir o tempo todo. E um ponto que a gente tem muito relacionado com o design aqui é que no processo criativo, desde lá, 1929, o Wallace falava que no processo criativo a gente tem a etapa de preparação, etapa de incubação, etapa de iluminação e verificação. E essa etapa de incubação, ela é fundamental para que as ideias possam sair do subconsciente e vir ao consciente. Que elas possam ter um tempo de maturação no nosso cérebro, que a gente possa ter um tempo para refletir sobre as ideias, para depois gerar uma solução que seja inovadora. É o que a gente tem, por exemplo, no momento eureka. Esse momento eureka, quando uma ideia sai abruptamente ou a gente tem um insight, uma solução, ele não sai aleatoriamente, ele precisa desse momento de descanso. E o próprio momento eureka, ele vem de uma história que é o de Arquimedes, e o Arquimedes ele estava tentando descobrir o peso que o rei pediu para ele descobrir de uma coroa, que o rei achava que estava sendo roubado. E ele não conseguia descobrir de forma nenhuma com os cálculos matemáticos que ele fazia, e ele resolveu descansar um pouco. E entrando numa banheira para poder relaxar e não para trabalhar, ele percebeu que a altura da banheira aumentava, ele poderia medir a densidade e poderia descobrir daí quanto de ouro estava sendo roubado ou não, ou quanto estava sendo utilizado para aquela coroa. E ele saiu então daquela banheira gritando Eureka, Eureka, que é eu descobri, eu descobri. Ou seja, um momento Eureka não vem de um esforço profundo e concentrado o tempo todo. Ele precisa de um tempo de incubação. E isso tem total relação com o que o Domenico De Masi, isso aqui não chega a estar no livro, né? Eu que fiz uma conexão com o livro do Domenico De Masi, que é O Ócio Criativo. Então a gente tem que respeitar o ócio criativo, a gente tem que respeitar os nossos limites, respeitar a nossa capacidade de criação e entender que nós não somos máquinas, a gente não consegue estar o tempo todo produzindo e nem deve estar o tempo todo produzindo, a gente tem que refletir e contemplar ao longo desse trajeto. No capítulo 5, que eu acredito que seja o mais interessante, para a área do design, ele fala sobre a pedagogia do ver. E a pedagogia do ver, então, ele fala: aprender a ver significa habituar o olho ao descanso, a paciência ao deixar aproximar-se de si, isto é, capacitar o olho a uma atenção profunda e contemplativa, a um olhar demorado e lento. Esse aprender a ver seria a primeira pré-escolarização para o caráter do espírito. Ou seja, aprender a ver necessita de uma educação pedagógica e significa também que a gente precisa ter uma atenção profunda e contemplativa sobre aquilo que a gente está analisando. E isso tem tudo a ver com design, tudo a ver com desenho, porque quando eu desenho algo, eu preciso analisar aquele objeto, eu preciso analisar o contexto, eu preciso observar ele, as formas, as cores, e esse momento de análise ele também é contemplativo e também reflexivo. Então desenhar pode ser uma ótima forma para a gente evitar o burnout. E eu tentei daí relacionar essa frase
com algo que existe num outro livro, que é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro. Esse livro é um livro da Beth Edwards e nesse livro tem essa frase: ato de desenhar revela um objeto que de fato nunca tinha sido visto. Quando a gente desenha, a gente é capaz de analisar muito mais e de perceber coisas que a gente não tinha percebido antes. Ou seja, a frase do Byung-Chul Han para isso é: uma desaceleração deliberada resulta não em improdutividade, mas em uma forma mais profunda e significativa de conhecimento. Muitas vezes a gente acha meio inútil ficar desenhando ou perder 2, 3 horas num desenho que vai ficar ruim, um desenho que eu não vou ficar satisfeito. E é justamente essa pausa que a gente tem, né? Essa capacidade de ficar horas e horas desenhando algo e criando algo com foco específico que vai gerar esse conhecimento e esse propósito significativo. E daí eu trago um exemplo aqui que é esse desenho aqui, que é um desenho meu do Caverna do Dino da Barriga Verde. Foi um cliente que eu tive lá em 2015, 2016 e eu tive que fazer vários dinossauros para eles. E eu nunca tinha desenhado dinossauro. Então, antes de fazer o desenho, antes de criar esse personagem, eu fiquei horas e horas desenhando diferentes dinossauros de diferentes formas e eu comecei a analisar os dinossauros, comecei a entender como é que é a forma deles, entender quais são as suas características. Então, quando eu desenho um dinossauro e aprendo a desenhar sobre isso, eu aprendo muito mais coisas que faz com que eu tenha um conhecimento muito mais amplo sobre aquilo que eu estou analisando. Por isso, na minha opinião, essas duas frases, tanto de Byung-Chul Han, que é da desaceleração deliberada, que o desenho te obriga a fazer isso. Desenhar à mão, escrever à mão, vai te obrigar a desacelerar. Tem relação total com essa frase aqui da Beth Edwards, do livro Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, que é: o ato criativo de desenhar revela um objeto que de fato nunca tinha sido visto. Para finalizar esse resumo, eu trago 5 dicas práticas de como a gente pode aplicar isso na área do design. A primeira dica que eu trago é a da prática deliberada. Ou seja, ao invés da gente tentar ser multitarefa, tenta focar em uma única coisa. Tenta ser bom, tenta perder tempo em uma única coisa, ao invés de tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Segunda questão é descanso sagrado. Aproveite momentos de descanso para serem contemplativos, para serem reflexivos. Então, vai ler um livro embaixo de uma árvore, vai correr, vai descansar, vai fazer algo não relacionado ao trabalho que tu está fazendo e durante aquele momento faça aquilo que você está fazendo. Ou seja, cozinha, depois tu mastiga aquilo que tu está comendo e depois tu lava a louça daquilo que tu comeu. Isso vai fazer com que tu pare um pouco de pensar tanto sobre os problemas e vai te dar mais gás, vai te dar mais energia para tu poder viver de uma forma mais plena. A terceira dica é fazer desenhos contemplativos e, se possível, fazer em grupo isso. Pegar um sketchbook, pegar um caderno, sair por aí, desenhar. Tem um grupo aqui em Porto Alegre que se chama WTF Aquarela. É um grupo no Instagram que é WTF Aquarela. E esse grupo WTF Aquarela é um grupo que se junta para fazer desenhos e pinturas em aquarela sem julgamentos, apenas observando, apenas compartilhando conhecimentos entre eles, né? Sem ter necessidade de chegar em algum resultado final. Então, sugiro que vocês façam isso também. E estudem fundamentos, ao invés de tentar saber todas as ferramentas, todas as técnicas necessárias e tudo que envolve o último software de design, a última atualização do Figma, tente se aprofundar nos fundamentos básicos. Tente entender sobre cor, sobre tipografia, sobre contraste, sobre alinhamento, que isso depois aí vai ser aplicado em todas as esferas da área do design, ao invés de ter uma corrida frenética para qual o novo software que eu preciso aprender. E por último, cultive o essencialismo. Eu tenho um outro resumo aqui do livro Essencialismo e ele fala nessa necessidade da gente aprender a dizer não e da gente dizer sim apenas às coisas que são cruciais e importantes para nós. Então, praticar a recusa consciente de projetos que não se alinham aos nossos valores e visão, criando espaço para os trabalhos com propósito genuíno e impacto duradouro, em vez de perseguir incessantemente a novidade pela novidade. Esse é o resumo completo, então. Se vocês gostaram desse resumo, mande
para os colegas, para os amigos, para vocês estudarem juntos, ou para alguém que vocês já se viram nessa situação ou já discutiram sobre esse assunto. Porque muitas vezes a gente está numa corrida de rato sem entender o porquê que a gente está tão cansado e tão aflito sobre a nossa vida. E esse livro é um que dá algumas respostas que às vezes não é algo pessoal. É algo mais generalizado, é algo que todas as pessoas também estão vivendo. E é isso que o Byung-Chul Han traz na Sociedade do Cansaço. Certo, pessoal? Esse foi o resumo da semana. Nos vemos no próximo resumo. Um abraço, tchau!